Fala traders, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí da DTD Pro e vamos falar especificamente hoje sobre contexto e vivência de mercado. Basicamente essa aula se destina tanto a traders que estão começando no mercado quanto a traders que já operam, e a gente sabe que muitas vezes alguns buracos ficam na formação de um trader, algumas faltas aí de definição em relação a algumas coisas que começam a prejudicar ele na carreira dele e durante o desenvolvimento até para ter resultados. E também certas questões não ficam muito bem definidas, então a gente resolveu fazer essa aula justamente para falar sobre contexto. Contexto muitas vezes é um tabu aí, a gente ouve traders falando, mas por que você comprou aqui, por que você não vendeu aqui? Por causa do contexto, né? E adotando essa postura de realmente colocar de uma forma subjetiva o contexto e jogando tudo na questão da vivência de mercado. E realmente isso é importante, a gente sabe que a vivência de mercado é importante para desenvolver o feeling e a intuição do trader. Porém, a gente sabe que também de uma outra forma a gente precisa definir as coisas de uma forma objetiva, né, para que a gente possa aprender e evoluir com as experiências acumuladas, né? Então vamos lá. O objetivo dessa aula, a gente espera que o trader entenda de forma simples e objetiva o significado da palavra contexto, né, quando dita em relação ao day trading. Então a gente quer ressaltar a importância da vivência de mercado e uma análise de contexto como auxiliares nas tomadas de decisão e no desenvolvimento do feeling ou intuição, que acreditamos ser um componente fundamental no repertório de um trader vencedor. A gente sabe que com o tempo e com a experiência a gente vai adquirindo uma capacidade de realmente ligar alguns fatos, né, que normalmente o iniciante ainda não tem, e vai desenvolvendo esse feeling, essa intuição de mercado, o que nos torna mais aptos aí a fluir com o mercado e tomar decisões mais assertivas, no sentido de poder aceitar certas condições, ainda como não tão claras assim em termos objetivos, mas a gente sabe que a gente já acompanhou aquele procedimento ou aquela situação de mercado, então a gente vai tomando algumas decisões assim baseadas nessa vivência e experiência do contexto. Legal? Então vamos falar claramente sobre isso. Primeiramente, vamos definir contexto, tá? De uma forma, definição de dicionário. Entre-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou situação. O conjunto de circunstâncias à volta de um acontecimento ou situação, uma conjuntura. Então, basicamente, você tem uma situação e tem coisas que estão acontecendo em torno daquela situação. No caso do day trading ou do trading, né, você tem diversas conjunturas ou circunstâncias importantes acontecendo em volta que você precisa estar atento. E é isso que a gente chama de contexto. Eu vou dar um exemplo, falando assim claramente. Comprei agora porque o mercado fez uma retração próximo ao VWAP. Esse aqui é um dia de tendência. Tem notícia saindo no mercado a favor dessa tendência. Então, quando você ouve alguma coisa assim, você está ouvindo um trader falando do contexto pelo qual ele comprou aquilo. Ou, por exemplo, hoje é um dia de pouco volume, o mercado não está fazendo nada, né? Final de contrato aí futuro, rolagem, dia de rolagem, ou no outro caso, por exemplo, payroll, né? Um dia de alta volatilidade aí com notícias do payroll afetando o mercado futuro de dólar. Então tudo isso são noções de contexto, são circunstâncias que estão à volta do seu dia de trading ali, do seu operacional, que você deve levar em conta também para tomar suas decisões. Ok? Vamos lá, circunstâncias relevantes. Vamos falar primeiramente de uma coisa muito importante, que é a correlação entre os mercados, certo? Aqui a gente fez uma listagem do mercado de dólar, ações, índice DI e com alguns ativos, né, que são relevantes e correlacionados com esses ativos aí principais. Então, por exemplo, você está operando dólar, é importante que você tenha uma noção da abertura do mercado lá fora, do S&P, de uma certa forma acompanhar os contratos de DI que tem uma correlação positiva com o dólar, certo? Também, de uma certa forma, acompanhar um índice que, por outro lado, tem uma correlação a princípio negativa com o dólar. Geralmente a gente tem essa noção aí de que o índice e o dólar caminham de forma negativa, isto é, uma tendência de alta no dólar gera um fluxo de venda de baixa no índice. Então, basicamente, correlações podem ser positivas ou negativas, certo? No caso do mercado de ações também, é muito importante você estar observando, vamos supor, você está operando Petro, outras ações do setor petrolífero, está operando o setor imobiliário, né?
de construtoras, por exemplo, né? Então, tá operando uma construtora, até ter uma noção geral, botar o gráfico na tela ali também de outras construtoras, ou de repente um dom aí de outra das outras construtoras, para observar correlações entre um papel e outro, para ter uma visão do contexto daquela ação, entendeu? O índice, por exemplo, o contrato futuro de índice, claro que a gente tem que estar olhando as principais ações que estão envolvidas com a formação lá do índice, né, as que tem mais peso no índice, e assim vai. Então, a primeira circunstância relevante que é importante o trader estar acompanhando é a correlação entre mercados que acontece com o ativo que ele está operando. Beleza? É uma visão geral, mas é importante que a gente comece a partir desse ponto, definir o contexto, trazer para vocês realmente coisas objetivas que definem o que é contexto. A primeira coisa é a correlação entre mercados, né? Então, seguindo, outras circunstâncias que são relevantes, muito importantes, e até explicam o porquê traders profissionais ou traders mais experientes que já têm uma condição maior costumam assinar, né, plataformas de notícias como a Bloomberg, por exemplo, porque eles sabem que o contexto das notícias, no caso de breaking news, por exemplo, são notícias que acontecem no meio do pregão ali sem nenhuma expectativa, elas acontecem, pode ser um acidente, pode ser um pronunciamento relâmpago de algum que vai mudar as análises dos grandes players aí, que pode gerar um fluxo no mercado naquele momento. Então as notícias são coisas importantes e fazem parte do contexto, assim como as condições macroeconômicas e políticas, né? Essas plataformas que vocês estão vendo a foto aqui, à direita, realmente elas trazem muitas informações, tanto de breaking news quanto condições macroeconômicas, políticas, né? Elas são específicas para isso, além de também fazer análises das empresas, né? E também isso é muito importante para quem opera ações. Então, segundo item aí para a gente entender o contexto são as notícias, condições macroeconômicas, política, divulgação de números e balancetes, né, no caso de ações, divulgações de agrupamento, tipo, todas as informações de notícias que envolvem a ação que você está operando fazem um contexto dela que pode influenciar no dia e também são importantes para você levar em conta. Por exemplo, eu lembro, claro, uma época que eu fui operar o índice, na época das eleições, o índice fazia movimentos de tendência de alta enormes num dia, subindo 3, 4, 5, 6%, no outro dia tendência de baixa, quer dizer, era um mercado que as condições políticas, né, de eleições, da Dilma no caso, estavam afetando aquele mercado, então você já tem que tomar isso como um fator relevante naquele momento, certo? Vamos ao próximo slide, falar sobre os horários e condições do mercado. Então, isso já são contextos mais internos ao mercado, quer dizer, cada mercado, isso é importante a gente entender, tem algumas características próprias, né? Geralmente você está operando aquele mercado, você tem que entender o que está acontecendo nos horários daquele mercado. Não adianta você olhar apenas graficamente o mercado. Você tem que entender que existem players, existem situações por trás do mercado, geradores de fluxo, né? E os horários são importantes no mercado, né? Tanto a abertura, né, quanto a abertura de outros mercados que estão acontecendo no mesmo momento. Divulgações de números costumam acontecer também pela manhã. Então, o horário da manhã, na verdade, é o horário nobre do mercado, das 9 às 13 horas aí. É um horário onde acontecem mais eventos importantes aí, né? Tanto notícias, abertura do mercado internacional, os players aí estão já montando uma posição ou tem mais volume para operar nesse horário. Então acontece mais volatilidade, maior volume. Então já é uma situação que você tem que, já é um contexto, né? Que horário nós estamos operando, né? Estamos operando nos primeiros 20 minutos, estamos operando no meio da hora do almoço, né? Com certeza existe uma diferença aí que você tem que com o tempo percebendo, né? A gente tem claro que esse horário do almoço, das 13 às 15 horas, existe uma redução de volume normal. Isso pode ser notado aí você colocando aquelas barras de volume em volta do gráfico aí, você vai ver que forma realmente uma diminuição de volume nesse horário. Por quê? Bom, os players almoçam, né? Os traders almoçam,
tanto aqui quanto lá fora, né? E assim, aí você vai ver um mercado mais dominado por robôs, por algoritmos, né? Robôs que a gente fala, mas são algoritmos aí operando, enquanto os traders vão almoçar, outras coisas vão acontecer. De repente já foi executada aquela posição que eles tinham que executar de certos players aí institucionais. Então é isso. E também no final do dia também tem, dependendo do ativo, tem características diferentes. Então essa terceira item que eu estou passando para vocês, esse terceiro item, eu estou falando em horários e condições do mercado, tá? Essas condições podem estar relacionadas também com o volume, né, do ativo que está sendo negociado e o horário que está sendo negociado. Beleza? Eu acho que dessa forma está começando a ficar claro para vocês a ideia de contexto. O que está se falando em relação ao contexto, certo? Agora, a gente falou um pouco sobre, a gente estava falando sobre contextos mais externos, notícias, tal, viemos para os horários e agora no que tange ao trading em si, existe um negócio chamado trade location, né, que é basicamente a localização do seu trade, né, e para isso a gente precisa de certas referências que são utilizadas e vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Por exemplo, a gente tem aqui a máxima do dia anterior, certo? A máxima do dia anterior. Essa é uma você pode estar se relacionando com essa máxima do dia anterior. Você acompanhou o dia anterior, foi um dia que teve o mercado reverteu nesses dois pontos nessa região. Quando o mercado chegar novamente nessa região, é uma região importante. Então, de repente você está comprando aqui, né? Você tem que entender qual que é a sua locação, a localização do seu trade em relação à máxima de ontem é relevante, né? A localização do seu trade, por exemplo, em relação à maior zona de volume do dia, né? Isso também é uma relação. Você está comprando no meio ou você está comprando numa região de volume próximo da extremidade da maior região de volume do dia, né? Então todas essas condições a gente costuma referir como trade location, ok? Também situações de gap, né? Em relação a VWAP, em relação a máximas e mínimas do dia, já falei, em relação a abertura e fechamento do dia anterior, tá? Zonas de volume, tudo isso são aspectos que devem se levar em conta, né? Como na hora de você colocar um trade também. Por isso que a gente vê traders colocando antes de começar o dia, fazendo linhas, né, colocando o horário do ajuste, né, ou o preço de ajuste do dia anterior, a máxima do dia anterior. Então você coloca linhas para ter uma noção da localização onde você está colocando o seu trade em relação ao que aconteceu na semana, no dia. Pode ser a máxima do mês, a máxima do ativo naquele ano, né? Tudo isso são questões importantes e que a gente costuma relacionar no nosso trade. E também em relação às zonas de volume, né? No volume profile também a gente utiliza como para entender a localização do nosso trade, ok? Então é isso aí, mais uma coisa importante para a gente entender o contexto, aonde nós estamos colocando o trade em relação ao que a máximas e mínimas, ao que aconteceu no dia anterior, em relação às zonas de volume. Qual é a localização do nosso trade? Será que a gente está, né? Como isso também tem que ter isso na mente quando a gente está operando. Não só a relação com o mercado externo, com a política externa, mas dentro do ambiente do trade, dentro do dia, do fluxo daquele momento, como a gente está colocando nossos trades em relação ao contexto do dia, né, ao contexto de maior volume, a região do trade. Legal? Então isso aí é mais uma circunstância importante, é o trade location. Vamos lá. Depois desses quatro eventos importantes que a gente mostrou para vocês, a gente vai falar sobre a vivência de mercado. Tá? Por quê? Porque quando a gente está começando a operar, a gente tem muitos obstáculos. Então, os obstáculos a serem vencidos por todo iniciante são os seguintes, geralmente. No início, nós não sabemos o que não sabemos, e muito menos o que precisamos saber. Certo? Então, a gente, quando está começando a operar, a gente obviamente não tem vivência. E essa vivência vai ajudar, né, onde eu quero ligar isso para vocês. A vivência de mercado vai ajudar na noção de contexto, ok? Vai ajudar você você estar inserido no contexto do mercado de uma forma melhor, né?
E também no começo falta entendimento do jogo como ele realmente é, né? Falta a gente realmente começa a operar, a gente tem que ainda estar no processo de entender como é que funciona o mercado, né? Ainda mais se você está entrando no mercado baseado no estilo de análise técnica ou com as informações que você recebe aí de sites gratuitos na internet e tal, que geralmente mostra uma visão mais do mercado sem base na realidade de como ele é operado, que a gente já falou em algumas outras aulas aí sobre que o mercado realmente é uma briga, o mercado é um jogo, o mercado tem players aí se posicionando e o mercado não é, como muitos às vezes começam a entender no começo, um jogo onde você tem que entender uma técnica, uma ciência exata, um jogo de cores e de desenhos de figuras como candles e linhas que você vai comprar e vender aqui. Não, o mercado, na verdade, ele é movido pelas intenções dos players, pela necessidade que eles têm de operar, pelo fluxo de horas que está acontecendo no momento. Em tempo real esse preço é formado e ainda mais. O mercado, ninguém sabe o que vai acontecer, ele não é previsível, né? Então, basicamente, o mercado não é uma ciência exata. O mercado é um ambiente muitas vezes randômico, né, e imprevisível, e as coisas vão acontecendo em tempo real. Por isso é muito importante o trader estar no presente, viver no presente enquanto está operando e saber reagir às coisas que estão acontecendo e ter a flexibilidade mental para se adaptar às mudanças que acontecem no mercado, ok? Então, falta de vivência de mercado, né, também, e conhecimento de padrões que se repetem. Então a vivência vai trazer isso para você. Você vai ter comprado no rompimento e ter sido estopado, comprado no rompimento e ter sido estopado, comprado no rompimento e ter sido estopado. Depois ele vai a seu favor. Quando ele vai a seu favor, você pega 2, 3 pontos e não paga nem os stops que você tomou. Então, percebendo com a experiência e vivência, você percebe que a probabilidade, de acordo com o contexto, o mercado está parado num range, pouco volume, né? Não existe um contexto ainda de rompimento, né? Você vai operar contra esse rompimento na primeira vez, na segunda, na terceira. Com o tempo você vai percebendo que certas características no mercado vão mudando, aumenta o volume de negociação, você percebe maior agressividade, o mercado vai com agressividade para o ponto onde você estava operando aquele rompimento, e naquele momento, antes, o mercado te deu uma janela para você operar contra aquele ponto, fazendo trades curtos de scalping. A partir daquele momento, com a mudança de contexto, o próprio fluxo de ordens, uma coisa que você não consegue ver apenas olhando graficamente, né? Ou talvez a entrada de uma notícia, ou a abertura de um mercado lá fora, o mercado vai com volume para aquele ponto, e você a partir daquele ponto entende que até toma uma decisão rápida de entrar comprado rapidamente e pegar aquele rompimento, né? Então a vivência do mercado vai te dando um conhecimento de certos padrões, e é isso que vai te tornar um grande trader, né? Então a gente quer deixar claro para vocês, principalmente quem está iniciando, que não se cobrem muito no começo um resultado, porque ainda vocês precisam de uma vivência de mercado, de padrões, precisam entender o jogo ainda como ele é, para poder realmente a partir desse ponto criar um track record legal e poder ter resultados e aumentando o lote com a experiência, tá? A gente acha que é muito importante isso, né? E outra coisa que é importante a gente falar também, vamos conversar, que é entrando no jogo e treinando, vivenciando diversas situações de mercado e aprendendo a perceber o contexto, tanto externo quanto relacionado ao fluxo de ordens no ativo, que o trader vai desenvolvendo o feeling e a intuição necessários para fluir com o mercado e operar bem. Justamente isso que eu estava falando. Então eu queria pontuar uma coisa aqui para vocês. Muitos aparecem para conversar com a gente mostrando o resultado no simulador. A gente entende que o simulador, mesmo ele sendo um simulador real, ele realmente não vai te dar um parâmetro do que vai acontecer na vida real, tá? Ele serve basicamente para você treinar sua agilidade, tá? Acompanhar algum mercado ou outro, se adaptar de repente a uma outra situação de mercado onde você não quer se arriscar o dinheiro. Mas quando você opera no simulador, o emocional não está em jogo, né? Não tem dinheiro em jogo, e as coisas não costumam acontecer da mesma forma que acontece com o dinheiro real.
Então eu queria pontuar isso em relação à experiência de mercado. Ela não vai acontecer no simulador, tá? O simulador é apenas uma preparação, às vezes, para você pegar a agilidade de comprar, vender, entender as boletas, a forma como opera no DOM, por exemplo, acompanhar um pouco o mercado, sentir como é que funciona, perceber algum contexto ali de fluxo de um mercado novo que você queira operar. Mas para se formar como trader você tem que entrar no jogo, tá? Tem que entrar no jogo de verdade, nem que seja com um contrato, um mini contrato, 100 ações. Você tem que entrar colocando dinheiro em jogo e aos poucos ir formando essa experiência com dinheiro real. Afinal de contas, é com essa experiência real que você realmente vai se formar um trader, tá? Por causa da questão emocional basicamente ligada ao mindset, né? A lidar com dinheiro, né? Com perdas, tá? Então é importante entender, muitos esperam ter um resultado no começo antes de ter a vivência e experiência e tá realmente tá operando bem. Então não façam isso no começo, né? Dê esse tempo para você, é importante que você dê esse tempo para ir aprendendo, se desenvolvendo, pelo menos com um lote mínimo no começo aí para poder sentir o mercado como ele é, ok? Então no início de aprendizado normalmente focamos mais nos aspectos técnicos, né? Quando comprar, quando vender. Porém, com a vivência e experiência, o foco vai migrando para questões de autoconhecimento, mindset e gerenciamento da performance. Então, isso daí também é uma questão muito importante. Eu lembro muito bem quando eu comecei, foram nos primeiro ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, todos dedicados a tentar entender como comprar, como vender, estratégias, setups, né? Quando eu compro, será que aqui eu compro ou vendo? Quando eu compro, como que eu vendo? Por que eu comprei? Esse é o interesse de quem está começando. Muitas vezes com ambição financeira, vontade de ganhar dinheiro. Mas com o tempo e depois também de muitas perdas e muitas idas e vindas, você vai começando a perceber que o diferencial não está aí. Então a gente foca muito nessa questão. O diferencial realmente vai ser você trabalhar o seu gerenciamento do trade quando você entrou nele de uma forma exemplar, ser um exímio perdedor, saber estopar de forma perfeita, tá? E ter a tranquilidade mental para operar e o autoconhecimento de operar de forma neutra, não deixar as emoções negativas aí, a raiva, o ódio, o medo, a insegurança e até a ganância atrapalharem a sua análise de mercado e seu trade, certo? Então isso é uma coisa interessante. A formação de um trader vencedor demanda horas de tela com qualidade, autoconhecimento e vivência dos contextos de mercado. Essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês. Eu espero que vocês tenham percebido de forma objetiva através dos 4 exemplos que a gente deu de como estabelecer um contexto de mercado, como está conectado com o contexto do mercado enquanto você está operando, e quanto é importante a vivência do mercado para você internalizar certos padrões e desenvolver a atitude mental e as qualidades necessárias para se tornar um trader vencedor.